noite, bem-vindos ao Evangelho de hoje, cá estamos de novo. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que todos possamos estar serenos e tranquilos nesta semana em que ainda ecoam os momentos da Páscoa. Vamos então harmonizar as nossas mentes cantando uma canção. Página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a brisa, olho o mar e olho a multidão. Olho o rio, olho o monte em grande vastidão. Olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão. Olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de olhar. Nesta minha vida quero o tempo aproveitar. Vem, Senhor, o mundo amar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Em Jesus a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Em Jesus a terra libertar. Caríssimo Senhor, que esta noite no nosso Evangelho possamos ter a visita dos seus mensageiros, a presença dos nossos familiares queridos que partiram, alguns amigos que queiram participar connosco nesta reunião de paz e de amor.
envolve-os a todos, Senhor, nessa paz e nesse amor, e que nós possamos atrair para os nossos lares as boas vibrações e a harmonia. Fica connosco, Senhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo, Pilatos, tendo entrado no palácio e feito vir Jesus à sua presença, disse-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos disse-lhe então: És então rei? Jesus respondeu-lhe: Vós o dizeis, eu sou o rei. Eu não nasci, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Quem quer que pertença à verdade, ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33º, 36º e 37º. A vida futura. Por estas palavras, Jesus refere-se claramente à vida futura, que apresenta sempre como um fim a que se destina a humanidade e como deve ser a principal preocupação do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Sem a vida futura, na verdade, nenhuma razão de ser teriam a maioria dos seus preceitos morais. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que ele só falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode então ser considerado como o centro dos ensinamentos do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros no início desta obra, porque deve ser o objetivo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e mostrar-se de acordo com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito incertas em relação à vida futura. Acreditavam nos anjos, que viam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens podiam vir um dia a ser anjos e partilhar a sua felicidade. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, a supremacia da sua nação, as vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência. Moisés não poderia ter dito mais do que isso a um povo pastor ignorante, que deveria antes de tudo ser tocado pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio revelar-lhes que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que promete àqueles que observem os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão a sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que está em toda a sua glória e para onde voltará quando deixar a terra. No entanto, Jesus, adaptando o seu ensino ao estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhes uma luz completa que os deixasse deslumbrados e sem os esclarecer, porque eles não a teriam compreendido. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura como uma lei da natureza, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita então forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos têm é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para a grande maioria, não é senão uma crença sem certezas absolutas, daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens estavam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos factos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases, em todas as suas peripécias, de tal modo que a dúvida deixa de ser possível e a inteligência mais vulgar pode imaginá-la sobre o seu verdadeiro aspecto, precisamente como se representa um país de que se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição sobre a vida futura é de tal modo circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que dizemos que não pode ser de outro modo e que é bem a verdadeira justiça de Deus. Do livro de mensagens psicografadas, Caminhando com Jesus. Mas por que não nos lembramos de nada?
Todos os dias encontras pessoas que te são simpáticas, outras antipáticas, umas com quem te sentes bem, outras que te transmitem mal-estar. No próprio lar há irmãos, filhos, mesmo pais, com quem convives melhor ou pior. Reconheces aqui e ali atrações surpreendentes, irmãos com quem te dás melhor, outros com quem mantens divergências, discussões, desentendimentos. E reconheces nos amigos as mesmas situações que acompanhas com maior ou menor interesse e preocupação. Podemos sentir fora do lar amigos bem mais amigos do que no próprio lar. A que se poderão ficar a dever estes sentimentos? Jesus, a propósito da visita de sua mãe e seus irmãos, que recebeu quando falava aos seus apóstolos e discípulos, teve a oportunidade de suscitar a sua atenção para o facto de que nem sempre na família se encontravam os verdadeiros irmão, irmã e mãe, e apontando-os a eles como podendo sê-lo. Na realidade, aqueles que o visitavam, mãe e irmãos, iam em tom acusatório para provar à mãe que ele andava com gente de mau porte. A vida é uma sucessão de lutas e aprendizado, tendente a permitir-nos avançar em direção a Deus. Nesse trabalho, encontramos afetos e desafetos que têm a ver com esse passado culposo e daí a bondade divina de permitir que não nos lembremos das relações anteriores, para não nos sentirmos coagidos a fazer ou deixar de fazer por medo. Realmente, será que no lar a melhor relação entre o pai e uma das filhas não se deve a uma relação mais próxima em vidas anteriores? Será que a melhor ou pior relação entre a mãe e um dos filhos não se fica a dever a uma relação boa ou má entre ambos em experiência anterior? Será que o conhecimento de uma tal situação não poderá criar dificuldades ou inclinações erradas? Será que as más relações do passado e que precisam de ser melhoradas ou mesmo ratificadas não seriam prejudicadas pelo conhecimento das causas que lhes deram origem? A lei é sábia e justa, pelo que o esquecimento do passado só poderá ter como causa um caminho de evolução melhor e mais proveitoso. Medita sobre essa justiça e busca a razão, pois que no momento em que estiveres mais preparado para entender, ser-te-á naturalmente revelada, para que possas sentir quanto valeu a pena aceitar e compreender a justiça de Deus em tua vida. Nestas duas leituras, aparentemente sem referir a segunda, à vida futura, mas merece alguma reflexão. Se nos situarmos na vida passada. A vida presente é o quê, senão, na época anterior, o futuro daquilo que nós fizemos nessa época. Se estivéssemos há 100 anos, 150 anos a falar desta realidade da vida futura, deste diálogo de Jesus com Pilatos, se estivéssemos nessa época, há 200 anos, há 100 anos, a falar na vida futura, nós teríamos conhecimentos suficientes para admitir ou para visualizar o que estamos a viver hoje. Então, hoje é o resultado futuro daquilo que nós vivíamos nessa época. Passando a analisar o presente, nós poderemos tirar algumas ideias, algumas orientações para aquilo que poderemos encontrar, de facto, no futuro. Projetando-nos aqui a 100 anos, aqui a 50 anos, quando estivermos todos reunidos falando sobre a mensagem de Jesus, talvez nós possamos compreender o que hoje poderemos visualizar sobre uma vida futura. Isto quer dizer que nós devemos ter muito cautela. Por um lado, buscar as razões de ser das coisas, das dificuldades, dos problemas que hoje nos envolvem. Porque, corrigindo o nosso percurso, alterando os nossos procedimentos, não vigiando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, talvez nós possamos evitar as consequências futuras dos atos presentes. É muito importante isso. E pensar porque é que há tanto pavor, tanto medo de tanta gente sobre a vida futura, que é a vida depois da morte. Num tempo em que saímos, de facto, desta reflexão da Páscoa, que foi deturpada ao longo de muitos anos, muitos séculos. O que é que nós temos na nossa mente, o que é que nós temos no nosso conhecimento sobre essa vida futura? Quando nós vimos alterar as questões da Páscoa,
o sacrifício do filho primogênito, em tempos já distantes, a passagem para o sacrifício do cordeiro mais gordo do rebanho, a passagem depois para o sacrifício do cordeiro mais importante do rebanho de Deus, da humanidade que somos. O que é que nos resta hoje, depois de ter sido transformada essa ideia, digamos assim, esse conhecimento de grandes distâncias anteriores que se perdem no confim da história? O que é que nós retemos hoje? Jesus sacrificado durante uma semana ou duas, a preparação para esse sacrifício, que depois foi tudo criado a posteriori daquilo que se passou, a morte indigna e injusta que nós produzimos, e depois o ressurgir da morte para a vida. Será que uma semana antes do sacrifício da Páscoa, do sacrifício de Jesus, será que nós pensaríamos, ou pensamos, que estaríamos na vida futura? Naquilo que ele ensinou, que a morte não existe, que a vida continua, nas aparições que ele promoveu logo a seguir, não querendo significar temporalmente os dias, mas neste dia que estamos a fazer o nosso Evangelho, terça-feira depois do último dia da semana, que era sábado, segundo, domingo, segunda, terça, não estaríamos no terceiro dia quando ele prometeu que levantaria o templo caído em 3 dias. E nesse terceiro dia nós estaremos revivendo o de conversa, o diálogo das mulheres que foram visitar, como quem vai ao cemitério, que foram visitar o sepulcro, onde constataram que a pedra tinha rebolado, não havia lá dentro, tinha desaparecido o corpo do seu mestrezinho, do seu rabi. Quando se dirigiram a alguém que estava sobre o morro, distraidamente, certamente, e perguntaram o que é feito do corpo do Senhor. E esse estranho que estava no morro terá respondido: não procureis os mortos ou os vivos juntos dos mortos, e de dizer aos meus discípulos que eu ressuscitei. Exatamente quando elas perguntaram a esse homem, e ele respondeu: mulheres, exatamente a forma como ele se dirigia a elas quando ainda estava no corpo físico, quando o seu vivo no corpo físico. E elas reconheceram e prontamente responderam: Rabi, conheceram que era ele. Não é essa verdadeiramente a notícia que vem trazer para todos a ideia de que a vida continua, que a morte não existe, e de contar aos meus discípulos que ressuscitei. É esta reflexão que neste tempo a seguir, ao dia que nós devíamos pensar assim, que nós precisamos de pensar. A morte, essa coisa terrível, de que temos tanto medo, a morte é uma passagem simples. Depois dessa passagem, Jesus provou e mostrou-nos que todos, sem exceção, poderemos voltar a surgir com vida em abundância. Vamos refletir sobre estas leituras de hoje. Então vamos agora, como normalmente fazemos, vamos agora pensar nas famílias que não conhecem Jesus, que não conhecem estas verdades, que não conhecem estas notícias. Vamos irradiar para todos eles. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão em sofrimento, Mestre. Pelos doentes, pelas crianças que não têm um lar, não têm um afago, um sorriso, pelos velhinhos que estão abandonados, por todos eles, Senhor. Te rogamos ajuda, misericórdia, bondade. Neste tempo que deve ser um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de perdão, que o teu manto a todos possa envolver, levando as pessoas a serem tocadas pelo sentimento da bondade, da compreensão, do amor ao próximo. Que a tua paz e a tua luz a todos possam envolver, Mestre,
Que assim seja. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia, na vida de todos os sofredores. Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão, derrama sobre nós o teu amor de mãe, ensina-nos a amar sem condição, e ao próximo estender a nossa mão, e faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora. Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste teu aviso à terra inteira, vem em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz, acorda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz, e faz do nosso mundo um mundo melhor. E aqui ficamos por hoje. Muita paz para todos. Que Deus continue a abençoar os nossos lares. E até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.